Muitas vezes a gente não para pra pensar em qual é realmente a importância de criar metas. Porque a gente passa, às vezes, uma vida só desejando coisas e não colocando em prática. Mas eu já fiz alguns vídeos falando sobre esse assunto, eu vou deixar aqui em cima. E também no final do vídeo eu vou deixar eles como indicação pra vocês. Mas no vídeo de hoje eu quero falar sobre as minhas metas para 2026. Assim você pode se inspirar também e criar as suas metas baseadas na sua realidade. Assim, eu vou confessar pra vocês que nem tudo deve ser dito. A gente muitas vezes não pode ser boca de sacola, tá? A gente não pode explanar para o mundo inteiro tudo aquilo que a gente quer, porque nem todo mundo torce por você. E tá tudo bem, cada um sabe de si e isso só demonstra como aquela pessoa é. E acabou o assunto. Então, o que eu penso? Tem metas que sim, a gente pode conversar, a gente pode colocar pro mundo, a gente pode dizer de peito aberto, eu gostaria de fazer isso. Porque são metas que na verdade são desejos, mas que você pode tornar uma meta. Mas tudo se inicia como um desejo. Então eu fiz alguns desejos que eu quero pro ano que vem, que eu também quero transformar em metas. Mas também tem aquelas metas que eu não vou contar aqui pra vocês, porque são metas particulares. E você também tem que ter a sua meta particular, que você não precisa nem contar pros seus amigos. Você pode contar só pra você e pra Deus, por exemplo, ou na religião que você acredita e, tanto faz. Mas a questão é, você não precisa ficar falando pra todo mundo aquilo que você deseja, aquilo que você sonha, aquilo que você quer. Porque tem coisas que cabem só pra nós, que a gente tem que deixar guardado. Que a gente tem que trabalhar, buscar, lutar, mas só quando acontecer a gente pode contar, digamos assim. Então, eu digo isso porque quando eu decidi viajar, que eu ainda vou fazer vídeos falando sobre isso, eu não contei pra quase ninguém mesmo. Eu acho que na época quem sabia era a minha mãe, o meu namorado daquela época, uma ou duas pessoas do meu convívio que eu confiava muito e eu sabia que iriam me apoiar, mesmo gostando ou não gostando, porque eu acho que isso não diz respeito à pessoa, tem que ser sobre mim. Tem coisas que a gente não precisa contar pra ninguém. Mas tem coisas que a gente pode falar pra todo mundo. São essas metas e esses desejos que eu quero contar pra vocês. Eu fiz aqui a minha listinha e que é o quê? Tá aqui a minha listinha. Eu quero ficar menos tempo no Instagram. Por mais que eu esteja lá pra pegar inspirações, pra poder criar conteúdo pra cá, eu vejo que ao mesmo tempo eu tô perdendo muito tempo. Tem horas que às vezes eu fico scrollando muito tempo e às vezes eu começo com um foco de tipo, eu vou procurar inspiração disso, ou eu vou pesquisar sobre um lugar que eu quero ir. E aí depois passa horas e horas e horas e eu entrei no nicho de uma coisa, daí eu já procurei outra e quando eu vejo, já me perdi totalmente do meu foco e quando eu vi, já passou, 1, 2 horas que eu tô fazendo aquilo. Então eu quero ter menos contato com o Instagram. Atualmente eu tenho já tido menos contato do Instagram e eu penso também sobre a questão de que eu não tenho postado mais tantas fotos no meu Instagram. Porque eu ainda não descobri, mas quando eu descobrir eu venho contar. Outra questão é, ano que vem eu faço 30 anos. Sim, gente. Ai, que loucura, né? 30 anos. E eu gostaria muito de fazer uma festa. Mas eu vou ser bem sincera, eu não sei aonde eu vou estar. Eu gostaria de ter toda a minha família comigo, minha mãe, meu irmão, meu pai, tudo. Todo mundo que me faz bem, eu gostaria que tivesse me rodeando nesse dia. Mas como eu não sei aonde eu vou estar morando, e provavelmente eu também não vou conseguir ir no Brasil tão cedo, eu acho que eu vou fazer uma festa só eu e meu namorado e vai ser a melhor festa do mundo. Mas eu gostaria de ter uma big party, sabe? Tipo, ia ser bem bacana. Apesar que o meu aniversário no Brasil é no verão, então seria ótimo uma festa bem estilo praia, luau, essas coisas, porque eu acho que faz mais sentido. Porém, aqui desse lado do mundo, o meu aniversário é no inverno. E eu odeio inverno. Não é que eu odeio, tá? É uma palavra muito forte, talvez. Mas eu realmente não gosto, eu não me sinto bem, eu não me sinto feliz, não é uma coisa que me deixa alegre. Então, comemorar o meu aniversário no inverno tem sido um pouco triste. E longe da minha família, também. Mas eu tenho meu namorado e ele faz sempre o meu dia ser muito especial e eu fico muito contente com isso. Mas esse era um desejo. Depois, eu ainda tô no início, mas eu gostaria de ler todos os livros de Harry Potter. Eu sou apaixonada pelos filmes, não nego isso pra ninguém, porém eu nunca tinha me interessado pelos livros até,
sei lá, acho que semana passada. Isso é uma meta, um desejo que eu quero, é ler todos os livros do Harry Potter. Mas em consequência, porque são 7 livros, eu gostaria de, ao todo, no meu ano, eu ler, se eu conseguir, né, óbvio. Se conseguir mais, ainda é melhor. Mas a minha meta, né, o meu desejo é ler 20 livros no ano de 2026. Então, Harry Potter são 7 livros, completa o restante, mais 13 livros. Não tenho nenhum título, não tenho nada em mente agora. Mas conforme for aparecendo, né, e adicionando as minhas listas de desejos. Depois, a questão de romantizar mais a minha vida. Por que eu digo isso? Porque às vezes eu paro pra pensar e eu fico me auto-sabotando dizendo que a minha vida não é boa, que aonde eu moro não é bom, que as coisas que eu vivo não são boas. E às vezes está nos simples detalhes. É romantizar os pequenos detalhes, é romantizar eu poder acordar bem, acordar com saúde. Ai, parece tão banal, né, isso que eu tô falando, mas não é. Isso me faz sentir melhor quando eu romantizo melhor as minhas pequenas decisões, as minhas pequenas atitudes do dia. Então, quanto mais eu romantizar a minha vida, eu acho que eu vou me sentir melhor. Eu acho que pode fazer bem pra você também. Essa meta, que é continuar aprendendo inglês. Eu já estou aprendendo inglês desde agosto de 2025, assim, fazendo um curso sério com conversação. Só que eu acabo me frustrando muitas vezes, porque eu acho que eu não sou capaz, que eu não vou conseguir. Então, em 2026, eu quero colocar isso como uma meta, assim, um desejo de todos os dias praticar, de todos os dias melhorar. E mesmo que eu me sentir mal, eu entender que é só um dia, é só um momento. Mas eu quero, né, é um desejo que em 2026 eu consiga ter uma conversa um pouco mais fluente. Mesmo que eu erre, mesmo que eu não saiba todas as palavras, mas que eu consiga me comunicar e não me sinta com tanto medo, porque eu às vezes me sinto muito nervosa, eu entro assim num estado de ansiedade assim enorme, eu fico desse jeito. Então, é uma meta, né, um desejo para que eu melhore nesse sentido, que eu consiga me sentir mais confortável falando um segundo idioma. Eu também gostaria de aprender mais ainda o espanhol. A gente fala aquele portunhol bem esquisito, mas muitas coisas eu já consigo ter compreensão, eu já consigo conversar e parece que flui melhor. Porque a gente tem aquele auxílio do português que às vezes a gente consegue se escorar. O inglês já não tem isso. Então são 2 línguas que eu gostaria de poder ter mais essa liberdade de poder me comunicar. O próximo item na minha lista é viajar mais, é poder conhecer mais países. Eu já estou no meu 3º país, né? No 4º país, porque eu conheço um pouco da Grécia. Então, eu já estou no meu 4º país, mas eu gostaria de poder conhecer mais países, de poder ir para Roma, para, né, Itália em geral, conhecer França. Eu gostaria muito de ir para Disney, para o estúdio do Harry Potter em Londres. Então, isso são desejos bem amplos, bem grandes, né? Que a gente pode colocar depois em prática. Eu posso colocar, né? Mas são coisas que eu gostaria de fazer, que é conhecer países, assim. Mas pode ser aqueles países que eu não estou planejando. Porque vir morar na Macedônia não era um país que eu tinha na minha mente de tipo, ai, um dia eu vou acordar lindamente e conhecer a Macedônia. Não, nunca tinha passado isso pela minha cabeça. Então, pode ser que os próximos países que eu venha a conhecer aconteça a mesma coisa. Depois, essa é uma meta mais aqui focada no conteúdo para vocês e principalmente para mim, que é continuar postando os vídeos, tentar manter uma frequência de pelo menos 2 vídeos na semana, ou 1 ou 2, também não posso colocar algo muito grande que talvez eu não consiga executar, né, eu não consiga manter, e continuar estudando muito sobre isso. E o meu último desejo, geralmente eu coloco em prática esse desejo lá pelo dia 27, 28 de dezembro, que é criar o meu vision board pro ano que vem. E ali eu coloco tudo. Todas as metas que eu falei aqui pra vocês e todas aquelas metas que eu não contei pra vocês, que fazem diferença. E como é que eu faço isso? Geralmente eu faço pelo Canva e eu coloco como protetor de tela do meu computador. Tem gente que imprime, tem gente que coloca no seu planner. Eu gosto de deixar no computador porque é o lugar onde eu mais estou, onde eu mais mexo. E fica ali o meu protetor de tela com tudo que eu gostaria, com tudo que eu idealizo, com tudo que eu desejo, com tudo que eu, né, coloco em meta. E eu acho que fica bem bacana. Então, dou essas dicas para vocês, se vocês quiserem, né, se inspirar nas minhas metas. Lembrando de não serem boca de sacola, porque nem todo mundo torce por você, nem todo mundo quer a sua felicidade. Mas saiba para quem contar.
E também, se não quiser contar, não tem problema. E essas são as minhas metas para 2026. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixe seu like e até o próximo.